Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Evelyn a realizar a leitura de um versículo da Bíblia. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Amém. Convido a todos a ficarem de pé para cantarmos o hino do município de Canoinhas. Letra de Frei Eusébio Schmidt, melodia de Hel Wensmeyer. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Capital d'erva mate do Pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira, nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria e oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos lendos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários, desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária realizar a leitura do expediente. Requerimentos. Requerimento número 8 de 2019, que solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando a chapa DZ7, ganhadora das eleições do prêmio do Grêmio Estudantil, de autoria do vereador Mirim Bruno de Favelli. Requerimento número 9 de 2019, que solicita informações sobre a previsão para a realização da reforma da Escola Básica Municipal José Groscope, de autoria do vereador Mirim Bruno de Favelli. Requerimento número 10 de 2019, que solicita que seja encaminhado requerimento parabenizando o aluno
Carlos Pinder, que foi eleito representante dos alunos no Conselho Deliberativo da EEB, Júlia Baleoli Zaniolo, de autoria do vereador mirim Lucas Martins. Indicações. Indicação número 27 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de que seja elaborado um projeto de lei que dispõe sobre a proibição de jogar lixo nos logradouros públicos do município de Canoinhas, da autoria da vereadora mirim Anelise Gonçalves. Indicação número 28 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de realizar uma colônia de férias para os adolescentes através da Secretaria de Educação e a Fundação Cultural, com atividades esportivas, culturais e educativas nas praças, da autoria da vereadora mirim Kelly Radol. Indicação número 29 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas possibilidade de retirar os entulhos e troncos de árvores caídas no pátio e proximidades da Escola Básica Municipal Dr. Haroldo Carneiro de Carvalho, de autoria do vereador mirim Jordânio Martins. Indicação número 30 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de consertar o telhado do auditório da Escola Básica Municipal Dr. Haroldo Carneiro de Carvalho, de autoria do vereador mirim Jordânio Martins. Indicação número 31 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de instalar lixeiras para coleta seletiva nos pátios da Escola Básica Municipal Dr. Haroldo Carneiro de Carvalho, de autoria do vereador mirim Jordânio Martins. Indicação número 32 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de consertar o elevador da Escola Básica Municipal Dr. Haroldo Carneiro de Carvalho, de autoria do vereador mirim Jordânio Martins. Indicação número 33 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de realizar pavimentação asfáltica na rua Antônio Moreschi, no bairro Boa Vista, de autoria da vereadora mirim Anelise Gonçalves. Indicação número 34 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de realizar, através do assessor de juventude William Godoy, o projeto Prefeito por um Dia, onde os alunos com melhor média de cada escola passem um dia com o prefeito e secretários, da autoria do vereador mirim Victor Noemberg. Tribuna Livre, Regines Gonçalves, com o tema Ética e Nossos Comportamentos em Sociedade. Convido o Sr. Regis Gonçalves a fazer o uso da tribuna. Eu quero cumprimentar em especial a presidente dessa casa, Anelise Gonçalves. Em teu nome eu cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, a todos os convidados, a todos os presentes. Eu quero agradecer o convite, em especial a Camila, ao William, que me convidaram para hoje fazer uma palestra, mas na verdade não é uma palestra, é uma conversa que eu quero ter com vocês. E é um tema muito interessante, mas é um tema também muito complexo, falar de ética. Por quê? Porque ele envolve uma complexidade muito grande e a gente não vai ter tempo para falar sobre tudo isso. Mas eu gostaria de deixar na mente de vocês o interesse em estudar mais um pouquinho sobre o que significa isso. Essa palavra que está sendo usada tanto na nossa sociedade, no nosso dia a dia, mas se a gente for ver, poucas pessoas sabem o que significa. Se eu perguntar para vocês o que é ética e como viver essa ética no nosso dia a dia, na escola, em casa, em sociedade, eu acho que poucas pessoas conseguiriam dar uma resposta assim bem contundente. Então, para eu poder falar de ética, eu preciso falar um pouquinho sobre liberdade, né? Nós não sabemos o que é liberdade e muito menos o que é ética. E eu digo isso porque a gente
consegue olhar no mundo inteiro e a gente vê que as pessoas não sabem a diferença do que é liberdade e do que é ética. Então vamos lá. Liberdade. Esses tempos atrás eu conversei com alguns jovens e perguntei para eles o que era liberdade. E eles me responderam assim: ser livre é poder você fazer o que você quer, a hora que você quer e quando você quer. Isso é ser livre para muitas pessoas. Mas eu digo para vocês que isso não é liberdade. O nome disso aí chama-se anarquia. Por quê? Porque eu vou dizer para vocês, imaginem vocês vivendo numa cidade onde todo mundo faz o que quer, a hora que quer e quando quer. Vocês acham que isso seria possível? Não. Iria virar uma bagunça. Ia virar uma verdadeira anarquia. Então, liberdade não é isso. O que é liberdade? Liberdade é você poder fazer escolhas. No nosso país, nós somos livres, graças a Deus, nós somos livres. Então, nós podemos escolher o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Tem muitos países que não é assim. Mas as minhas escolhas, elas não podem prejudicar as outras pessoas e nem a mim mesmo. Senão eu estaria ferindo a liberdade dos outros e a minha própria liberdade. Então, ser livre é você poder fazer escolhas. Mas aí é que está o detalhe. Como eu faço as minhas escolhas? Então, já vem se pensando há muito tempo na sociedade, desde a Grécia Antiga, muito mais tempo do que a Grécia, mas os maiores pensadores, filósofos surgiram na Grécia Antiga. Então eles perceberam que é impossível viver numa sociedade onde você faz todo mundo faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Então se pensou em criar regras, se pensar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, vou fazer. E esse é o trabalho da ética. É nós usarmos a nossa razão, nosso raciocínio, para tentarmos criar, estabelecer regras de comportamento na nossa sociedade. Para que isso? Para que a gente possa viver melhor em comunidade, em sociedade. Então começou a se pensar formas de criar regras para que as pessoas consigam viver em harmonia. Então esse o assunto que trata a ética. E existe no mundo que a gente vive hoje 3 tipos de sociedade. Primeiro, aquela onde as pessoas vivem debaixo de uma ordem, digamos assim, de um líder religioso ou um líder político, um ditador, por exemplo. Ele diz para o povo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que pode e o que não pode fazer. Isso chama-se ditadura. Existem alguns países do mundo hoje que vivem assim. O povo não é livre. O povo tem que seguir um ditador ou algum líder religioso. E eles determinam o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Isso é uma forma de viver. A outra forma, outra sociedade, é onde as religiões dizem o que é certo e o que é errado, e o que é bom e o que é ruim. Então, grandes líderes religiosos acabam, e as igrejas, consequentemente, acabam mostrando para a sociedade as coisas que Deus determina que é bom, que é ruim, que é certo, o que é errado. E as pessoas, então, que obedecem essas leis, esses mandamentos, a gente diz que elas têm uma moralidade. Elas vivem de acordo com essa moral. Elas obedecem esses comportamentos que é ditado pelas religiões, né? E se você obedece, o teu comportamento é amoral, é moral. Se você desobedece alguma regra,
vão dizer que você teve um comportamento imoral, certo? E qual outra forma que está se vivendo hoje no mundo? A sociedade aonde as pessoas não aceitam que um líder religioso, um líder político, nem muito menos as religiões digam o que é certo e o que é errado. As próprias pessoas querem dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim para a vida delas. Certo? E aí é que começam os grandes problemas da nossa sociedade. Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes o que é certo para um não é certo para outro. O que é errado para um não é errado para outro. E não há consenso dentro da sociedade. E por isso ocorrem, às vezes, muitos conflitos e acaba se confundindo, então, liberdade. Quer se viver do jeito que quer, da forma que quer, inconsequentemente, sem pensar no próximo, sem pensar no outro. E aí, para minimizar esses problemas, o que que acontece? Vocês agora que são vereadores jovens, muitos de vocês talvez queiram fazer carreira política, se tornar vereadores, deputados federais, estaduais, senadores, talvez. Vocês vão criar leis. E muitas dessas leis vão ser justamente para, vamos dizer assim, cuidar do comportamento das pessoas em sociedade. Então vão se criar leis, vamos citar algumas. É proibido beber e dirigir, correto? Existe uma lei. É proibido dirigir com o celular, certo? Então, a política acaba criando leis para forçar as pessoas a obedecerem. Porque se não tiver lei, poucos vão obedecer. Então, a nossa política hoje já criou muitas regras de comportamento na sociedade. Nós vivemos hoje debaixo de muitas leis. Tem muita coisa. Mas essas leis não conseguem abranger tudo. Então nós precisamos o quê? Pensar em regras de comportamento. Dentro das nossas casas, dentro das escolas, dentro do ambiente de trabalho, dentro da política. Então, nós precisamos criar regras de comportamento, porque as leis não dão conta. E aí eu pergunto para vocês assim, dentro de uma casa, é possível ter um código de ética? Sim. Cada casa deveria ter um código de ética. Aqui na Câmara de Vereadores, a Camila, você sabe se tem um código de ética dos vereadores? Tem um estatuto e um regimento interno. O estatuto e regimento, mas normalmente se tem um código de ética. Eu sou dentista e dentro da odontologia existe um código de ética entre os profissionais da odontologia. Quer dizer, não é uma lei. Não existe uma lei federal, municipal, estadual. É apenas um código onde todos os profissionais se comprometem a seguir aquelas regras. Para quê? Para que as coisas funcionem dentro da nossa profissão. Para que não vire uma bagunça, para que as coisas não virem uma anarquia. Então, isso é preciso. Esse código de ética é preciso. E isso pode ser num ambiente de trabalho, como eu falei, pode ser dentro de uma escola e pode ser dentro da própria casa de cada um de vocês. Por exemplo, eu falei para vocês agora há pouco sobre liberdade. Então, na minha casa, nós somos livres. Cada um pode fazer o que quer, desde que não desrespeite o outro. Então, nós criamos o nosso código de ética dentro da nossa casa. Por exemplo, quem acorda de manhã cedo, mais cedo, sou eu e a Gabriela e a Emanuele. A nossa filha mais nova fica dormindo. Então, qual é a nossa regra? Levanta, vai lá, fecha a porta, não acende a luz,
vai devagarinho, abre a porta sem fazer barulho. Para quê? Para que a gente respeite o sono dela. Porque o dia que ela acorda cedo, ela vai respeitar o meu sono também. E não vai me acordar, porque é o dia que eu não preciso acordar cedo. Vocês entenderam? Existe uma lei que obrigue nós a fazermos isso? Não, não existe uma lei. Mas nós criamos uma regra. Para quê? Para que a nossa vida dentro da nossa casa seja agradável, seja harmônica. Então, outras regrinhas. Derrubou o papel no chão, ajunta, joga no lixo. Você foi para a sala tomando um copo de água, você vai deixar o copo no chão e vai levantar e vai embora? Não. Se você deixou, você vai lá, pega e leva na pia. São regras. Isso é um comportamento ético. Para quê? Para que haja um convívio melhor entre nós dentro da nossa própria casa. E isso é preciso. Dentro das escolas, o que a gente vê hoje? A indisciplina tomando conta das escolas. Então, vocês, como vereadores, podem sugerir aos diretores das escolas para que vocês façam uma assembleia, por exemplo, dentro das escolas e criem vocês mesmos um código de ética. O que é bom e o que é ruim, o que pode, o que não pode fazer dentro da escola. É bem interessante. E isso deve ser, então, compartilhado para todos, para que lá na escola, no ambiente escolar, o clima seja de harmonia e respeito entre todos os colegas. Então, isso é preciso nós debatermos. Mas daí vem um detalhe muito importante. O Immanuel Kant foi um filósofo, ele disse assim que existem dois tipos de ética. A ética consequencialista e a ética intencionalista. O que significa isso? Ele significa o seguinte: a maioria das pessoas vive uma ética consequencialista. Vamos explicar o que é. Por exemplo, uma regra, agora que virou uma lei. Proibido dirigir sob o efeito de álcool. Quem bebe não pode dirigir. Isso é um princípio ético que virou lei. Certo? Estão entendendo? É um princípio ético que virou lei. Então não pode. Tá, então não posso beber e dirigir. Agora eu vou dar um exemplo. Imagine ter um monte de homens e mulheres numa festa. E aí as pessoas dizem assim: eu não posso beber porque eu estou dirigindo. Não posso beber porque eu estou dirigindo. Isso é um princípio ético. Só que daí alguém liga e diz assim: viu, pessoal, hoje na festa podem beber à vontade porque a polícia está de greve e eles avisaram que não vai ter blitz hoje. E aí? As pessoas vão fazer o quê? Opa, não tem blitz? Não tem punição? Então hoje eu vou beber. Por quê? Porque eu sei que não vai ter problema depois, consequência depois. Então eu só obedeço uma lei quando ela me traz consequência desagradável. Por exemplo, na escola. Por que o lugar mais sujo sempre das escolas e das festas é o banheiro? Porque lá no banheiro não tem câmera. Aqui tem câmera, filmando. Então nós vamos nos comportar bonitinho diante das câmeras. Mas se não tivesse câmeras, talvez as pessoas não sejam tão educadas e tão elegantes como elas ficam diante das câmeras. Então o Kant está dizendo o seguinte para nós: nós precisamos fazer o que é certo, mesmo que não tenha ninguém olhando. Nós precisamos fazer o correto, porque isso é o que eu devo fazer. Não porque eu vou ser punido, ou porque tem alguém me vigiando, ou... Quando você age assim, você está fazendo uma ética consequencialista. Você só está cumprindo uma regra de medo da punição.
E ele está dizendo o seguinte, que você tem que fazer o certo, mesmo que às vezes você saia prejudicado com isso. É difícil, mas esse que é o grande desafio da nossa sociedade e de vocês, jovens. Por que eu digo isso? Porque vocês estão numa idade agora em que vocês estão passando por muitas mudanças no corpo de vocês, mudanças físicas, mudanças sociais, de comportamento, enfim. E vocês precisam de pais, de professores, de educadores que ajudem vocês a caminhar, descobrindo o que é bom, o que é ruim para a vida de vocês, o que é certo e o que é errado. Vocês precisam disso. E vocês precisam fazer isso não porque vai ter alguém filmando, não porque vocês vão ter medo de ser punido. Vocês precisam fazer isso porque é o certo fazer isso. Cumprir regras é algo que a gente deve aprender desde pequenininho. E o problema, hoje, que vocês devem ver isso nas escolas de vocês, é que os jovens não querem mais cumprir regras de comportamento. E o maior problema que tem hoje nas escolas e nos ambientes de trabalho é com relação a comportamento. Os jovens não conseguem e não sabem se comportar em sociedade, em equipe, trabalho de equipe. Por quê? Porque não aprenderam a cumprir regras, a obedecer regras. E o detalhe, vocês que são vereadores, vocês podem ajudar a mudar isso. Vocês podem, têm esse dever de mudar isso. Porque você só consegue mudar através do exemplo. É através do exemplo que você muda a sociedade, não é através das leis. As leis existem para proibir os excessos. A lei tem que existir. Punir o que está dirigindo embriagado, punir as pessoas que estão com drogas, enfim, são diversas leis que agem sobre o comportamento. Som alto durante a noite, né? Bagunça, baderna, vandalismo, isso precisa ser punido por lei. Mas tem coisas, como eu falei, que a lei não dá conta. Por exemplo, nas redes sociais hoje, Facebook, WhatsApp, Insta, a gente vê meninas mandando fotos de nudes, né? Sem roupa. Aí eu pergunto para vocês, pode fazer isso? Existe uma lei que proíbe vocês de colocar uma foto nua na internet? Que eu saiba, não existe uma regulamentação ainda jurídica que proíba isso. Mas agora eu pergunto para vocês, só porque você é livre, você acha que pode fazer o que quer, a hora que quer, quando quer? Não. Não. Isso é anarquia. Então, quando você colocar alguma coisa no Facebook, quando você falar alguma coisa em público, você tem que ter bom senso para ver se aquilo que você está fazendo vai te ferir ou vai ferir alguém. E se você for ultrapassar esses limites, o bom senso diz para não fazer. Mesmo você podendo. Tipo, a lei não tem nada que me proíbe, eu posso? Posso. Mas como o apóstolo Paulo diz, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo é bom. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo é lícito, nem tudo é legal, ele diz. Então nós temos que pensar hoje, se vocês quiserem mudar a sociedade que vocês estão vivendo, primeira coisa, comecem a pensar sobre esses assuntos. O que é bom? O que é ruim? Será que nós temos a capacidade mesmo para nós mesmos definirmos o que é bom e o que é ruim? Não, nós não temos essa capacidade. Por isso nós precisamos de diálogo, nós precisamos de reflexão de várias pessoas chegando num consenso para decidir o que é bom e o que é ruim para a nossa vida em sociedade, até mesmo para a nossa cidade, né? Por quê?
Se vocês não fizerem isso, vocês têm chance de se tornar os políticos que nós temos hoje no nosso país. Que de ética, eles não têm nada. Por quê? Porque eles pensam neles mesmos e não são capazes de pensar no próximo. Né? Além do que, fazem coisas ilegais, além de tudo. Então, se nós quisermos realmente mudar a nossa sociedade, tem que começar por nós mesmos, pelo nosso exemplo. E aquilo que o Kant falou, fazer o que é certo fazer, independente de aonde você está, se tem alguém filmando, se não tem alguém filmando. Devemos ser corretos, éticos. E vocês podem fazer isso dentro da casa de vocês. Para começar, dentro do ambiente escolar, dentro do trabalho, se algum de vocês já tem estágios, e dentro da sociedade como vereadores, vocês também podem pensar nisso, para melhorar a nossa vida em sociedade, nossa vida em comunidade. E pode ter certeza que quando a gente começa a criar regras de convivência, a vida se torna muito melhor, mais harmônica, muito mais gostosa, e os conflitos reduzem bastante. Então, dentro de casa, senta e conversa com seus pais, o que é bom, o que é ruim, o que você não gosta que eles façam, o que eles não gostam que vocês façam, e aí chegar num consenso e estabelecer, a gente pode viver melhor se apenas seguirmos algumas regras de comportamento e colocarmos em prática isso. Mas a indisciplina está tomando conta das casas, das escolas principalmente. E isso é assustador. Isso é assustador. Porque essa vontade de mudar, essa vontade de ser melhor tem que partir da gente, do nosso coração, de querer algo melhor. E não por imposição ou por proibição, por uma lei. A escola ter que proibir o uso de celulares dentro da sala de aula, por exemplo. Isso é uma regra que toda escola deveria ter, né? Mas não prejudica o aprendizado, prejudica. Mas aí vocês vão dizer, poxa, mas é tão bom, a gente está interagindo. Tá, mas tem que ter o horário, estipular um horário fora dos intervalos. Enfim, despertar em vocês essa vontade de mudar as coisas, de tornar as coisas melhores, é que eu quero plantar hoje no coração de vocês. Então, a gente, como eu falei, assim, poderíamos falar muito mais sobre isso, mas eu quero deixar um espaço para que, se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, ou que queira que eu fale um pouquinho mais sobre algum outro assunto, fiquem à vontade, então, para me perguntar. Tem alguma pergunta? Então, nós agradecemos, Sr. Regis, por fazer o uso da tribuna. Agradeço. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre que possível, e aquilo que eu posso contribuir, eu estarei sempre à disposição dessa casa. Obrigado mais uma vez. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse público e fazer uso da tribuna. Vereador Mirim Jordânio Martins. Com a palavra, o vereador Mirim Jordânio Martins. Cumprimento a senhora presidente Annelise Gonçalves e, em seu nome, todos os demais vereadores mirins presentes e convidados. E hoje eu vou falar um pouco sobre a cultura da Páscoa. A Páscoa, ao contrário do pensamento de muitos, não é somente chocolate, é uma festa muito antiga que era feita pelos israelitas. Deriva da palavra do hebraico Pessar, que significa passagem. No Brasil, o chocolate foi uma forma
uma forma de encontrar a alegria da ressurreição de Jesus Cristo, que ao se entregar em uma cruz por nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou. A Páscoa geralmente acontece no nosso calendário nos meses de março ou abril, mas para os judeus é comemorado sempre no quarto domingo do mês de março, no calendário judaico. A Páscoa é o símbolo de alegria, recebendo chocolates e também entregando o amor, a alegria, a esperança de uma vida realmente renovada. Obrigado. Agradeço ao vereador Mirim Jordânio Martins por fazer uso da tribuna. Passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário realizar a leitura dos requerimentos para votação. Requerimento número 8 de 2019, que solicita que seja encaminhado requerimento parabenizando a chapa DZ7, ganhadora das eleições do Grêmio Estudantil, de autoria do vereador Mirim Bruno de Faveri. Coloco em discussão o requerimento número 8 de 2019. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira falar, coloco em votação o requerimento número 8 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento. Requerimento número 9 de 2019, que indica informações sobre a previsão para a realização da reforma da EBM José Groscope, de autoria do vereador Mirim Bruno de Faveri. Coloco em votação o requerimento número 9 de 2019. Não havendo mais quem queira falar, coloco em votação o requerimento número 9 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento. Requerimento número 10 de 2019, que solicita que seja encaminhado requerimento parabenizando o aluno Carlos Pinder, que foi eleito representante dos alunos no Conselho Deliberativo da EEB, Júlia Baleoli Zaniolo, de autoria do vereador Mirim Lucas Martins. Coloco em discussão o requerimento número 10 de 2019. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira falar, coloco em votação o requerimento número 10 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento. Passamos às indicações. Indicação número 27 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de que seja elaborado um projeto de lei que dispõe sobre a proibição de jogar lixo nos logradouros públicos do município de Canoinhas, de autoria da vereadora Mirim Anelise Gonçalves. Coloco em discussão a indicação número 27 de 2019. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira falar, coloco em votação a indicação número 27 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovada a indicação. Indicação número 28 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de realizar uma colônia de férias para os adolescentes, através da Secretaria de Educação e da Fundação Cultural, com atividades esportivas, culturais e educativas nas praças, de autoria da vereadora Mirim Kelly Radol. Coloco em discussão a indicação número 28 de 2019. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira falar, coloco em votação a indicação número 28 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovada a indicação. Indicação número 29 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de retirar os entulhos e troncos de árvores caídas no pátio e proximidades da IBM Dr. Haroldo Carneiro de Carvalho, de autoria do vereador Mirim Jordânio Martins. Coloco em discussão a indicação número 29 de 2019, com a palavra o vereador Jordânio Martins. Bom, eu fiz essa indicação porque há um tempo atrás teve uma tempestade muito forte na cidade, principalmente no bairro Jardim Esperança, onde é localizada a escola, e derrubou algumas árvores e alguns entulhos, muros que tinham ali perto da escola e também dentro, e acredito que isso tem dificultado a passagem dos alunos, tanto no espaço da escola quanto ao redor da escola. Então, isso seria muito importante para o aproveito de todo o espaço em que a escola oferece. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira falar, coloco em votação a indicação número 29 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovada a indicação. Indicação número 30 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de consertar o telhado do auditório da EBM Dr. Haroldo Carneiro de Carvalho, de autoria do vereador Mirim Jordânio Martins.
Coloco em discussão a indicação número 30 de 2019. Com a palavra o vereador Jordânio Martins. No auditório da Escola Haroldo é feito muitas comemorações, muitos eventos estaduais, municipais, por ser um auditório grande e também ter sido realizado numa escola nova. E só que tem um problema, o telhado está meio que furado e por ser de uma matéria diferente, né, não é exatamente de madeira, ele vai, com a chuva, vai estragando e vai desabafando o som que foi posto, isopor para abafar o som, para não sair tão alto. E isso também está prejudicando as pessoas que vêm visitar a escola, quanto os alunos e professores que utilizam aquele espaço para eventos. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira falar, coloco em votação a indicação número 30 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Os contrários que se manifestem. Aprovada a indicação. Indicação número 31 de 2019, que indica a Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de instalar lixeiras para coleta seletiva nos pátios da EBM Dr. Haroldo Carneiro de Carvalho, de autoria do vereador Mirim Jordânio Martins. Coloco em discussão a indicação número 31 de 2019. Com a palavra o vereador Jordânio Martins. Um tempo atrás já foi posto um desses lixeiros, mas foi tirado por alguns outros motivos afora. Só que eu conversei com a diretoria da escola e não houve motivo para ser retirado. Simplesmente foram lá e retiraram. E isso também é uma maneira de ética de você estar lá, porque o pátio da escola ele não é sujo, porque tem muita gente que limpa, mas esses lixeiros seriam muito importantes, tanto para a coleta seletiva, para saber qual lixo está em qual lugar, e também para os alunos para estarem melhorando a sua ética, melhorando a maneira na qual elas estão convivendo na escola. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira falar, coloco em votação a indicação número 31 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Os contrários que se manifestem. Aprovada a indicação. Indicação número 32 de 2019, que indica a Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de consertar o elevador da EBM Dr. Haroldo Carneiro de Carvalho, de autoria do vereador Mirim Jordânio Martins. Coloco em discussão a indicação número 32 de 2019. Com a palavra o vereador Jordânio. A escola nova que foi construída há um tempo ali no Haroldo tem uma parte de elevador que leva para o auditório, que leva também para a biblioteca, para a videoteca, para o laboratório de informática. E esse elevador ele leva as pessoas que têm necessidade física, que são os cadeirantes, e ele está estragado. Eu acredito que seja uma maneira muito fácil de arrumar, então seria algo fácil e de uma maneira necessitada rápida, né? Então isso seria importante para todos os alunos que disponibilizam desse elevador na escola. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira falar, coloco em votação a indicação número 32 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Os contrários que se manifestem. Aprovada a indicação. Indicação número 33 de 2019, que indica a Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de realizar pavimentação asfáltica na rua Antônio Moreschi, no bairro Boa Vista, da autoria da vereadora Mirim Annelise Gonçalves. Coloco em discussão a indicação número 33 de 2019. Bom, eu fiz essa indicação porque essa rua ela está com bastante problemas e essa rua dá acesso a uma escola. É colocado pedras nessa rua, mas nunca é resolvido um problema. E sempre quando vem chuva, essas coisas, a rua fica mais prejudicada. E como passa ônibus escolar ali, fica muito prejudicada a rua. Então, seria uma solução muito boa e não teria mais problemas nenhum nessa rua. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira falar, coloco em votação a indicação número 33 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Os contrários que se manifestem. Aprovada a indicação. Indicação número 34 de 2019, que indica a Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de realizar, através do assessor da Juventude William Godoy, o projeto Prefeito por um Dia, onde os alunos com a melhor média de cada escola passem um dia com o prefeito e os seus secretários, de autoria do vereador Mirim Victor Neimberg. Coloco em discussão a indicação número 34 de 2019. Com a palavra o vereador Victor. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a presidenta e, em seu nome, os meus demais colegas vereadores. Então, esse projeto envolveria todas as escolas do município, sendo elas particulares, públicas ou estaduais, e indicariam
o aluno com a melhor média para passar um dia com o prefeito e seus secretários. Esse projeto já existe no município de Rio Negrinho e funciona muito bem, como já relatou para mim o antigo secretário da Agricultura do município. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira falar, coloco em votação a indicação número 34 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovada a indicação. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar. Ninguém inscrito. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 29 de 5 de 2019, quarta-feira, às 5h30, às 17h30.